quiser gravar, fica à vontade também. E vamos começar, então. Primeiro, espero que estejam todos bem, né, com todo esse processo. Não faz um ano já que nós começamos, por incrível que pareça, esses webinars. Foi lá no ano passado, quando veio a pandemia, nós deixamos de ir presencialmente nas cidades e nas regiões para falar sobre o tema. E esse daqui é muito especial, porque aí trazemos também o Dr. Marcel Solimeu, que vai dar um pouquinho do cenário econômico e como que está essa questão da concessão de crédito. Então, só fazendo as apresentações e falando um pouco da dinâmica. Essa nossa conversa vai até às 10h30, nós vamos tentar ser pontuais, que sabemos que todos aí têm compromissos. E a ideia nós vamos abrir com o Dr. Marcel. Os que não conhecem o Dr. Marcel Solimeu, ele toca e é responsável pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, economista-chefe lá. Ele também é membro do Conselho de Administração da CRDC, e ele fez a gentileza de abrir a agenda dele para conversar um pouco conosco e colocar as percepções dele, e como ele está vendo todo esse processo e a recuperação da economia. E então nós vamos ter um bate-papo com ele aí de uns 30, 40 minutos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre como que está o processo de registro e escrituração de duplicatas, e o Fux, o Alexandre Fux, que muitos de vocês já conhecem, também já vem com a gente fazendo essas palestras há bastante tempo, né? O Fux, ele é um parceiraço nosso, aí já viajou conosco, né, há bastante tempo. Ele foi do Conselho Jurídico da ANFAC, ele é especialista nesse mercado de fomento e de crédito, então depois ele vai contar também um pouquinho a história dele. Então, uma pessoa muito especialista, principalmente nessa questão de duplicatas, de fomento. Então, acho que vai dar uma pincelada na parte regulatória. Oi? Desculpa te cortar, só rapidinho, eu estou vendo o chat aqui, tem várias pessoas informando que está sem áudio. Que eu estou sem áudio? Que ninguém está ouvindo. Algumas estão, mas a maioria não está ouvindo. Porque tem gente falando aqui que está normal. É muito estranho. Áudio normal, que está normal. Ativação de som está normal aqui na sala. Preciso olhar. Vamos dar continuidade. Muitos aqui, sem áudio. Acho que agora normalizou. Vamos lá, desculpa. Então tá bom. Imagina. Obrigado, Otávio. Então, Dr. Marcel, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo e espero aí que todos vocês aproveitem. Eu também esqueci de me apresentar, né? Eu sou Ivan, eu trabalho na CRDC, vim da associação, na realidade estou aqui desde o início e sou diretor aqui na CRDC, e eu vou passar esse pedaço que eu falei, aí eu entro um pouco mais no detalhe. Aqui as pessoas estão se ajudando aqui, eu acho que no bate-papo, então agora eu abri também aqui, até isso aí, tem que apertar o áudio pelo Wi-Fi ou dados. Então, doutor Marcel, fique à vontade aí, e depois a gente... desculpe, o Otávio me cortou quando eu estava finalizando. Por favor, nós vamos fazer o seguinte, como o tema, a pauta é extensa, nós temos só 1h30, fiquem à vontade de colocar perguntas, tá, pelo chat, e se pelo bate-papo aqui. Se nós não conseguirmos responder, nós vamos responder por e-mail para vocês, então nós não deixaremos as perguntas sem resposta. Então, o que nós não conseguirmos responder aqui, nós vamos responder para vocês por e-mail, enfim, em algum formato, vocês terão todos os esclarecimentos necessários das dúvidas. Então, só resumindo, doutor Marcel, depois eu vou falar um pouquinho de escrituração e registro, e o Fux fecha, e aí nesse meio tempo nós vamos, dependendo da dinâmica do tempo, nós vamos abrir para vocês fazerem algumas perguntas. Caso nós não consigamos responder, nós vamos responder por e-mail para vocês. Então, doutor Marcel, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigado, Ivan. É um prazer falar novamente com esse grupo da CRDC, ao qual eu tenho a honra de pertencer ao Conselho, e para falar um pouco de economia e perspectivas. Nós temos que primeiro assinalar que nós estamos vivendo um período de incertezas.
Já em 1924, um economista americano diferenciava o que é risco e o que é incerteza. O risco é aquilo normal do mercado, que você pode acertar uma decisão ou errar, mas você toma essa decisão com base em parâmetros conhecidos. A incerteza, você tem tantas variáveis que podem influenciar o seu negócio que é impossível você quantificar para colocar no seu preço. Então, é muito difícil administrar em um período de incertezas. E muito mais difícil ainda a gente fazer projeções, fazer previsões num período de incerteza, como o que o mundo está atravessando, e o Brasil, especialmente, está com uma situação bastante complicada no momento. Se a gente olhar um pouco o cenário externo, o que nós vamos observar é que, depois de um susto inicial muito grande, as duas principais potências, Estados Unidos e China, já estão se recuperando, inclusive com taxas de crescimento bastante expressivas, compensando com alguma folga, inclusive, as quedas que tiveram no período. E isso acaba tendo influência para nós, porque são dois grandes clientes do Brasil de commodities e de matérias-primas, especialmente o minério de ferro, e também porque o Brasil está muito vinculado à área do dólar, e qualquer mexida que afete a força do dólar nos Estados Unidos acaba afetando também a situação aqui no Brasil. E nós estamos assistindo nos Estados Unidos, especialmente, um temor de inflação. Ontem ainda saiu um dado de inflação nos Estados Unidos, 4,2% anual, o que para nós não parece muito significativo, mas para eles, que estavam com 0,8% de inflação anual, foi um susto bastante grande. Mas essa inflação ainda vem sendo justificada pelo aumento dos preços das matérias-primas e dos produtos agrícolas. Mas há um temor de uma inflação mais duradoura devido a essa política de investimentos e de irrigação de dinheiro que o presidente Biden vem adotando. E com essas medidas injetando uma liquidez brutal na economia americana, isso pode levar o Fed a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, o que implicaria em saída de capitais dos demais países em direção aos Estados Unidos e provavelmente influenciaria a nossa taxa de câmbio e a nossa taxa de juros. Bom, no Brasil, o que nós estamos atravessando, todos estão cientes, porque todos estamos vivendo. Nós estamos há 1 ano e quase 3 meses convivendo com a pandemia. Tivemos ciclos de expansão grande, depois com uma certa calmaria, e agora uma volta novamente da expansão. Isso provocou um estrago muito grande na economia brasileira, que ainda não é possível quantificar. Mas nós já tivemos claramente uma queda da atividade econômica, especialmente do setor comercial, e estamos também afetando a sociedade como um todo, especialmente a população mais carente, que vive de informalidade e que depende da economia funcionando normalmente e das pessoas transitando normalmente para poder se sobreviver, conseguir alguma renda para sobrevivência. O setor mais afetado foi o setor de serviços, porque em grande parte ele é presencial. Embora o próprio setor de serviços, numa parte, tenha sido beneficiado, todo aquele setor ligado à tecnologia acabou sendo beneficiado, porque o grande incremento
do uso da tecnologia com o comércio online e com o home office, tudo isso acabou beneficiando essa parte do setor serviço. Mas as demais áreas, especialmente aquelas presenciais, acabaram sendo afetadas muito fortemente. Se nós ainda não estamos numa situação pior, é porque o governo federal adotou uma série de medidas, com o auxílio emergencial especialmente, e com os programas de manutenção de emprego. Mesmo assim, nós tivemos perdas muito grandes para diversas atividades. O que nós podemos esperar agora? Essa é a grande incógnita. Para onde vai a economia brasileira agora? Nós temos várias ameaças ainda. A primeira delas, evidentemente, é a pandemia. Nós não sabemos se já atingimos o seu pico e vamos agora ter uma tendência declinante, ou se ainda teremos aí uma terceira, uma quarta onda, como muitos temem. Mas, afora esse desafio, nós temos outros. Nós temos o desafio da inflação. Nós estamos já com um índice de inflação bastante elevado comparativamente ao que estávamos no início da pandemia, e há temores de que essa inflação possa ainda continuar se acelerando devido ao preço das commodities e das matérias-primas lá fora e de uma taxa de câmbio bastante valorizada, o que faz com que os preços dos alimentos internamente estejam muito fortes e, principalmente, preços de matérias-primas também, o que está afetando duplamente o setor industrial. Você está tendo aumento de preços do aço e de outros componentes, e você está tendo faltas e atrasos, mais atrasos até do que faltas de componentes e de matérias-primas. A indústria, apesar disso, vem ainda apresentando um crescimento, principalmente dos segmentos voltados para a exportação da agroindústria e de minérios. Mas, afora a inflação, nós temos uma outra ameaça, que são as contas públicas. Não me admitiram para mim entrar, só. Nós tivemos... Alô? Você não pode entrar? Consegui, tá, senhor. Não consigo ver ninguém. Tem um microfone aberto. Que... Priscila, você consegue fechar, por favor, o microfone? Pronto, doutor Marcelo. Nós temos uma incerteza também na parte das finanças públicas. Nós tivemos uma discussão muito grande, um atraso muito grande na aprovação do orçamento, e aprovamos um orçamento que praticamente é inviável de ser praticado ao longo do ano. Isso vai trazer grandes dificuldades, porque o que ficou para o governo administrar, para pagar todos os seus compromissos, praticamente não vai permitir que ele possa fazer nenhum investimento, nenhum apoio adicional para o setor privado no momento de tanta necessidade. Então, se nós considerarmos essas ameaças, para poder traçar algum cenário para frente, nós temos que admitir algumas hipóteses. Podem ser viáveis ou não viáveis essas hipóteses, mas é o único jeito de se poder ter alguma ideia do que pode acontecer. Um dos cenários é de que, com o avanço da vacinação, até a metade do ano, nós já tenhamos um ambiente, do ponto de vista da pandemia, bem mais tranquilo e uma liberação maior das atividades.
nós estamos assistindo aqui em São Paulo até uma flexibilização já na área de comércio e serviços, que deveria continuar se essa hipótese da pandemia entrar sob relativo controle com a vacinação, puder dar maior liberdade para os agentes econômicos e para a própria população. É uma hipótese bastante provável, a questão é só o timing. Nós podemos atingir esse ponto da vacinação até a metade do semestre, ou pode demorar mais e só acontecer ao final do terceiro, até o terceiro trimestre. Então, com isso, nossa expectativa de retomada pode começar a partir do segundo semestre ou pode ser mais postergada se a vacinação não ganhar um ritmo muito mais forte. Com a diminuição das restrições, nós vamos poder ter uma certa retomada do setor comercial, que foi bastante atingido, e de alguns segmentos do setor serviços, que foi o mais atingido de todos. Mas, paralelamente, nós vamos também conviver com o aumento da taxa Selic, que já está contratada, né? O Banco Central já assinalou com novas altas da taxa Selic, e isso também tem implicações para a atividade econômica. O que se espera é que o Banco Central não vá praticar uma taxa de juros com aquela força que muitos consideram necessárias para conter a inflação. Mas alguns aumentos ainda deverão vir pela frente. Provavelmente nós vamos chegar aí no final do ano com uma Selic na casa dos 5%. Das atividades econômicas, o que nós podemos dizer que vai bem, realmente muito bem, é a agricultura. A agricultura vai tendo um desempenho surpreendente a cada ano aí com recordes de plantio e de produção, e com um cenário de preços muito bons externos, há uma ativação do uso da tecnologia, e a agricultura continua sendo o grande carro-chefe da economia brasileira. A construção civil é outro setor, foi menos afetado pela pandemia, de um ponto de vista de continuidade das construções, foi afetada nas vendas durante algum período, mas agora vai indo bem nos dois sentidos. E é um setor que deve, ainda ao longo do ano, ter um bom desempenho. O comércio, mesmo com a maior liberalização e flexibilização dos horários, não vai ter uma recuperação tão rápida e tão intensa. A nossa perspectiva é que vai crescer perto de 3,5%, 3,4% esse ano, o que significa que não vai recuperar nem sequer o patamar do ano passado. E no setor serviços é que nós temos as maiores incógnitas. Como eu mencionei, você tem uma parte do setor serviços que está indo muito bem. Tudo que se refere aí ao uso da tecnologia está indo bem. Inclusive, uma das queixas de muitas empresas desse setor é a falta de mão de obra especializada, e as empresas estão tendo que adaptar pessoas com outras formações para poder utilizar no segmento da tecnologia, porque o crescimento vem sendo bastante expressivo. Mas setores como saúde também vai indo muito bem, porque mas está tendo grandes problemas também de aumento de custos, principalmente os planos de saúde têm feito correções bastante expressivas do aumento de custos,
porque tem havido muito mais internações, tudo isso. Mas, do ponto de vista de demanda, o setor saúde vai indo bem, e é um setor que está passando por grandes transformações com a telemedicina, e é um setor que, na medida que a pandemia for se reduzindo, vai continuar tendo uma grande demanda, porque há uma demanda reprimida das pessoas que não estão tratando de outras coisas, de outras doenças. Todo mundo tem postergado tanto consultas médicas como tratamentos para evitar os contágios. E isto é uma demanda acumulada que vai permitir à medicina, ao setor saúde, continuar se expandindo. As escolas, mesmo quando voltar plenamente às aulas, o setor perdeu muita renda. Não vamos retomar as aulas com os níveis de alunos que tinham anteriormente. Então, as escolas ainda vão ter algum tempo com grandes dificuldades pelo número de alunos que desistiram. Infelizmente, nós estamos assistindo aí uma perda muito grande de matrículas e uma desistência muito grande de pessoas que estudavam e que, com essa interrupção, provavelmente não voltarão a estudar. E o setor de lazer, esse está sofrendo uma grande transformação, procurando se adaptar, mas viagens corporativas vão se reduzir muito, então estão procurando aí induzir um outro tipo de turismo mais direcionado, estão procurando setor de eventos, está procurando se reformular para conviver com uma posição mista de eventos presenciais com eventos interativos online. Então, é um setor que vai se transformar muito rapidamente, mas é um setor que perdeu muito. Vários restaurantes e todo o setor de eventos foram muito afetados. Agora, quando a gente fala que isso é o que nós temos de dados e de aparência, mas tem um grande passivo oculto dessa pandemia que nós não temos ainda condições de avaliar. Nós podemos saber quantas empresas fecharam, podemos saber quantos empregos foram perdidos. Estamos com uma taxa de desemprego da ordem de 15%. Mas nós não sabemos qual é o grau efetivo de perda das empresas, porque grande parte delas não está cumprindo com compromissos tributários, por exemplo, e às vezes até com fornecedores e com proprietários de imóveis, tudo isso. É um passivo, é um endividamento que não tem muitas vezes se transformado em inadimplência ainda, porque no setor privado há uma certa tolerância tácita, e no setor público, embora no plano do Estado e do município não tenham dado nenhuma folga para recolhimento de impostos, as empresas simplesmente, grande parte delas, não está recolhendo, está acumulando. O endividamento bancário, quando se vê os dados da inadimplência dos bancos, todo mundo se surpreende de ver que a inadimplência está baixa. Mas a inadimplência está baixa, em grande parte, porque houve a prorrogação dos débitos para as micro e pequenas empresas. Agora, isso faz com que essas empresas tenham compromissos da prorrogação e, na medida que estão retornando da atividade, vão precisar de crédito para tocar suas atividades. E dificilmente
vão conseguir isso, principalmente as menores, do crédito bancário. Na questão do crédito é onde nós vamos ter aí uma grande dificuldade por causa desse passivo oculto. Você não sabe exatamente qual é a situação da saúde financeira das empresas. No ano passado, nós não tivemos a quebradeira porque houve uma injeção de liquidez brutal por parte do Banco Central, com a redução de compulsórios, com uma série de medidas, reduzindo a exigência de capital dos parâmetros todos. Isso injetou uma grande liquidez na economia, que, somado ao auxílio emergencial, permitiu que as empresas fossem se mantendo com uma certa adimplência aparente. Mas agora, na hora que começar a retomada e acabar essa moratória tácita que nós estamos atravessando, é que nós vamos ver qual foi a inadimplência efetiva. O Banco Central injetou liquidez equivalente a 2,1 trilhões de reais no mercado. Com isso, o crédito cresceu para todos os segmentos, tanto pessoa física como jurídica, inclusive para microempresa e pequena empresa. Segundo os dados do Banco Central, o crédito para as grandes empresas no ano passado cresceu 14,6%, para as médias 29,6%, para as pequenas 37,7% e para as microempresas 51,5%. Parece até que, de repente, os bancos resolveram atender as microempresas e as pequenas empresas com uma generosidade muito grande. Mas essa taxa crescer 51% sobre uma base extremamente baixa não tem nenhum grande significado. Mas, de qualquer forma, houve uma expansão do crédito para as empresas, 160 bilhões foram financiados, e agora nós vamos ter a prorrogação, as empresas já endividadas aí com mais de 100 bilhões nessas prorrogações. Qual é a perspectiva agora? O Banco Central não tem mais mecanismo para injetar mais liquidez, então vai manter a liquidez no grau que está hoje. O governo, com esse auxílio emergencial modesto, não está injetando grande atividade, grande recurso e atividades na economia. Então, para as empresas que financiam, a grande dificuldade vai ser a seleção dos clientes, porque os riscos embutidos nessa inadimplência passada vão começar a aparecer. A própria tributação, que as empresas que não estão recolhendo impostos há vários meses, mesmo que acabe vindo um parcelamento, elas vão ter que pagar os encargos presentes e os encargos passados. O único setor que talvez vá ser uma grande oportunidade é o setor da agropecuária, que vai ter condições de tomar crédito, porque elas têm não só os títulos que vão gerar, mas tem demanda e tem rentabilidade. É um setor que está tendo uma rentabilidade muito boa. Se a gente pensar em o que podemos imaginar para o ano de 2021, nós temos que pensar
em 2 anos, 2 anos diferentes, até 2 anos diferentes, até a metade do ano, contando que a vacinação se expanda bastante e permita a retomada, e o segundo semestre bem mais favorável, com as empresas tentando recuperar o tempo perdido. Não creio numa recuperação em V, como gostam de falar os economistas, que seria cai até quase o fundo e sobe feito um Sputnik, mas acho que vamos ter um crescimento no segundo semestre bastante apreciável. As projeções do Focus estão considerando um crescimento do PIB na casa dos 3,5%. As nossas projeções também estão mais ou menos nessa magnitude. Trabalham com uma taxa de juros até o final do ano na casa dos 5%, e tudo isto vai mexer com o mercado, esses aumentos da taxa de juros que devem ser parcelados, como vem sendo, mas devem prosseguir ainda em várias rodadas até chegar ao final do ano na casa dos 5%. Nós não temos como projetar um cenário definitivo, mas algumas variáveis aí que já podemos considerar que devem mudar, e dentre essas, a principal é a pandemia. Na medida em que for reduzindo a mortalidade, for reduzindo principalmente o contágio, nós teríamos uma situação mais favorável, mas a normalidade acho que vai levar muito tempo ainda. Nós vamos ter que conviver, talvez, com uma normalidade nova, em que sempre vamos ter que estar tomando cautelas e vamos ter que conviver também com as ameaças de repiques da pandemia. Não sei até quando nós teremos essa ameaça, mas seguramente no ano de 2021 nós ainda não vamos voltar à normalidade. Inclusive, há uma grande discussão o que é o novo normal. Ninguém sabe qual vai ser o novo normal, porque nós podemos combater bastante a pandemia, mas sempre ficam todas essas mudanças que ocorreram provisoriamente, quais serão definitivas e quais não serão. Nós vamos continuar todos online? Espero que não, já estou cansado há um ano preso aqui em casa. Então, se Deus quiser, vamos poder voltar a conviver. Eu acho que a convivência humana é muito importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcel. Depois, caso alguém tenha alguma pergunta, vocês podem mandar pelo chat aqui. Nós temos aí uns minutinhos. Se tiver alguma pergunta específica, fiquem à vontade de colocar aqui e o doutor Marcel responde. Eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês e aí depois eu mudo de tema e vamos lá para o tema de registro e escrituração de duplicatas, onde nós vamos focar um pouquinho mais essa nossa discussão. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade de colocar aqui no chat, senão eu já vou passar para o próximo tópico. Eu tenho uma pergunta, doutor Marcelo, uma curiosidade minha, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar aqui. O senhor fez um comentário sobre que dependemos diretamente
do arrefecimento da pandemia e, enfim, da vacinação para que realmente o mercado comece a voltar. Mas, ao mesmo tempo, o senhor já colocou alguns indicadores ali que o mercado já começa a acelerar esse crescimento. Então, e nós ainda não estamos longe ainda, né, como o Brasil, de conseguir, de fato, ter uma vacinação em massa. Então, eu queria só entender um pouco melhor essa correlação que o senhor comentou sobre quando o senhor fala de retomada do crescimento econômico e essa questão da vacinação, porque, de fato, de alguma forma, tudo bem que o comparativo são sempre bases muito pequenas, né, porque teve, comparado ao ano passado, mas é esse pedaço que eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais, essa relação, de fato, de aceleração versus vacinação, enfim, arrefecimento da doença. Bom, veja, nós temos aqui um problema estatístico que é o seguinte: se nós pegarmos aí os dados do varejo desse ano aqui, pegar aqui os de São Paulo, onde as lojas de produtos não essenciais ficaram fechadas quase um ano aí todo, com abre e fecha. Com essa abertura a partir da metade do mês passado, já deu um crescimento de 20%. Aí a gente fala, puxa, mas estamos recuperando, só que tinha caído 40%. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos melhorando em relação ao ano passado, porque, principalmente São Paulo, esse segmento ficou fechado quase o tempo todo. Foi o comércio online e as grandes os supermercados, tudo isso que puderam funcionar. Agora, abriu para esse comércio, veio o Dia das Mães, tudo isso, o crescimento muito bom, 20% é expressivo. Só que quando você compara com 2019, você ainda está devendo mais 20%, né? Porque tinha caído no ano passado 40%. Quando você reduz as restrições para as atividades, elas começam a melhorar. E, estatisticamente, dá até a impressão de que estão bombando, né? Alguns segmentos. Você pega veículos, as vendas cresceram substancialmente. Agora, se você olhar quanto caiu anteriormente, você vai ver que ainda tem muito espaço para voltar onde estava em 2019. Então, nesse aspecto que há uma aparente contradição, que nós ainda estamos na pandemia e já estamos melhorando muito, mas é muito problema de base. Alguns segmentos caíram demais. Se você pegar bares e restaurantes, fecharam 70 mil bares e restaurantes. Agora, você pegar, estão abrindo, está crescendo em relação ao ano passado. É uma coisa que não tem grande significado se você comparar com 2019. E é um setor que ainda vai sofrer bastante. Então, porque mesmo permitindo abrir, que agora está permitido, há restrições da área que pode ser utilizada e o próprio consumidor ainda está reticente, né? Mas o crescimento que nós estamos assistindo é recuperação parcial de perdas. Aliás, a gente precisa achar outro termo para falar, porque essas perdas são irrecuperáveis. Você pode estar recuperando o patamar, mas o que você perdeu, perdeu definitivo. E esse é o custo que não está ainda quantificado, que nós não temos como quantificar. Rosilene, eu vi que você está com a mão levantada. Se puder escrever no chat aqui, porque como os microfones estão fechados, a sua pergunta, a gente já passa aqui para o doutor Marcel. Não sei se você conseguiria escrever aqui no chat a pergunta. Estou tentando. E a gente... já abriu o microfone, então fica à vontade, pode fazer a pergunta, por favor. Marcel, nós vivemos uma grande confusão, né? Uma grande confusão, seja na política, como economicamente. O poder aquisitivo da população brasileira realmente caiu muito.
O nosso salário mínimo deveria estar em 5 mil e pouco, segundo pesquisas do Diese. Então, assim, o povo brasileiro está com o salário muito apertado, está endividado. Eu não vejo grandes perspectivas nesse ano e no ano que vem para sairmos dessa crise. Precisamos de vacinação e o nosso governo está brigando com quem tem o insumo. Eu trabalho numa factory. A pergunta é essa: eu trabalho numa factory. Nós vendemos o quê? Serviço. As empresas estão endividadas, então estão operando mais. Só que nós corremos um grande risco. É um risco muito alto em operarmos nesse momento. Nós temos que operar, senão fechamos. Como é que o senhor vê, a pergunta é essa, como é que o senhor vê as factories nesse momento, nesse cenário brasileiro? Bom, realmente é um cenário de incerteza ainda. As perdas foram muito grandes para todos. O país empobreceu, e empobreceu não foi por igual, porque teve gente ainda que ganhou muito dinheiro nesse período. Mas você pega, os assalariados perderam bastante. Os profissionais liberais, no geral, tiveram grandes perdas também. Os informais perderam praticamente toda a renda, estão vivendo de cestas básicas e agora o auxílio emergencial, que está mais para emergencial do que para auxílio. Tudo isso são perdas. Agora, quando a gente fala que vamos recuperar, vamos crescer, é sobre essa base muito baixa de grandes perdas. Para o país voltar ao nível de 2019, provavelmente só no final de 2022, se a pandemia realmente arrefecer. E para nós recuperarmos a renda, nós, assalariados, profissionais liberais, tudo isso ainda vai levar, talvez, mais tempo, porque as perdas foram muito fortes. Nós não temos uma expectativa de que, quando se fala vamos crescer 3% esse ano, 3% é menos do que caiu o ano passado. Quer dizer, e o mais grave é que, para a gente poder recuperar, teria que o país crescer mais do que vinha crescendo antes, porque alguns setores cresceram, ganharam na pandemia. Então, se alguns ganharam e tudo caiu, significa que ganharam às custas dos que perderam. Como eles não vão devolver, nós vamos precisar de um crescimento maior para voltar onde nós, assalariados, profissionais liberais, estávamos antes. Não sei se respondi. Obrigado, doutor Marcel. Bom, eu vou agradecer e depois, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de mandar aí para o chat, a gente passa depois para o doutor Marcel, e eu vou mudar de tema aqui e agradecer, doutor Marcel, pela explanação aí, acho que foi super esclarecedora para todos nós aqui sobre o momento que estamos vivendo, né, e essa questão do tempo, né, da linha do tempo, que é realmente aí 2021 e 2022, para que a gente retome aí as atividades a patamares de 2019, né, acho que é um pouco esse é o recado que temos aqui. Eu vou, então, mudar de tema já, e aí sou eu mesmo que vou apresentar. Eu vou trazer para vocês agora, eu vou colocar uma apresentação rapidinha aqui para vocês, que eu vou falar agora sobre registro e escrituração de duplicatas, que é o tema, né, que vocês têm acompanhado bastante, todos que trabalham no mercado financeiro, no mercado de capitais ou no mercado de fomento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, trazer uma atualização para vocês, sobre como que está esse processo e alguns esclarecimentos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho um material que eu já venho apresentando e a gente
vai trocando ideia, depois eu vou passar para o Fux também, para que ele possa também explorar um pouco o tema. Só, por favor, vocês me falam como eu estou com... Vocês conseguem ver minha tela cheia aí? Se alguém puder só me responder, eu agradeço, só para saber se eu estou no lugar certo aqui. Vocês conseguem ver minha tela cheia? Algum dos que estão de administradores aí conseguem me responder aqui? Porque eu não consigo ver o chat também agora com a... Deixa eu abrir o chat aqui do lado. Ah, legal, já me responderam aqui que sim. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou dar um pouco a linha do tempo, porque eu acho que essa perspectiva é importante para vocês, né, de onde nós saímos para chegar aqui, e eu acho que a história da CRDC, da Central de Registro de Direitos Creditórios, ele está muito vinculado a isso, né? E como muitos de vocês sabem, nós nascemos lá na Associação Comercial de São Paulo, que sempre teve a missão de melhorar o ambiente de crédito nacional, principalmente para o pequeno e microempreendedor, né? Então, sempre foi essa missão institucional da entidade. E desde então, lá de 2015, nós começamos a discutir como ajudar e fomentar e provocar, né, vamos dizer assim, melhorias e evoluções nesse ambiente de crédito nacional, principalmente para o pequeno e microempreendedor, e a partir daí nós começamos a trabalhar e criamos a CRDC como registradora, né, registradora de ativos financeiros, e aí hoje nós somos uma registradora lá homologada pelo Banco Central. E desde então tem alguns trabalhos que, obviamente, a associação, junto com outras entidades e com outros grupos, trabalharam, e saiu esse cronograma que vocês estão vendo aqui. Ele foi muito acelerado, principalmente com a saída do governo Dilma, a entrada do Temer, onde o Temer criou lá uma estrutura do novo Ministério da Fazenda, com o Meirelles e com uma secretaria que cuidava de reformas microeconômicas, enfim, do João Manuel, e a partir daí se acelerou muito desses temas que nós estamos falando, e as coisas importantes que alguns já acompanham há bastante tempo, os que não acompanham, eu acho que aqui dá uma base muito boa para vocês entenderem o pensar do Banco Central, junto com outros agentes, de como estruturar, né? Porque eu acho que isso que eu estou comentando para vocês, ele não vive sozinho, ele vive junto com várias outras ações que o Banco Central está tomando, desde a questão de PIX, a questão do Open Banking e cadastro positivo, enfim, é um ecossistema que ele foi se moldando, e dentro desse ecossistema, o que impacta diretamente esse mundo duplicata e de ativos, começou lá em 2017, com a Lei 13.476, essa lei que nos deu, às registradoras, né, o poder de ônus e gravame para as operações, e nós, registradoras, desde o ano passado, desde agosto de 2020, nós estamos conectados entre nós, então hoje a gente já consegue gerar ônus e gravame e unicidade dos títulos de crédito. Já em 2018 foi a segunda etapa desse processo todo, que também é importante que vocês acompanhem, que é a Lei 13.775, essa sim fala especificamente do mundo duplicata, e colocou lá esse papel, que é o papel das escrituradoras, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. E a partir daí esse processo evolui, o Banco Central, né, na realidade o Conselho Monetário Nacional, ele é nomeado, o Banco Central, consequentemente, é nomeado para soltar uma circular que saiu em 2020, que chama-se Circular 4016, eu também vou passar um pouquinho por essa circular, que é a circular que nós hoje, registradoras, estamos trabalhando junto com o Banco Central para definir as regras, que é o que nós chamamos de convenção, para que isso entre em vigor. Outra lei importante que nós aqui particularmente temos trabalhado muito é na 13.986, que lá atrás ela ficou conhecida como MP do Agro, né? Medida provisória 897, que ela se transformou na Lei 13.986, que também fará uma grande transformação. O doutor Marcel passou por esse tema, né, que é o agro. Eu acho que, né, o agro claramente é o setor que continua aí se desenvolvendo, as commodities estão num preço muito interessante, tem a questão da demanda internacional, como também do câmbio, então realmente é um setor que continua com uma pujança bastante interessante, e em paralelo a isso o Banco Central tem
feito um trabalho muito grande junto com o Ministério da Fazenda, lá, o Ministério da Economia, com o Ministério da Agricultura, o MAPA, porque eles querem diminuir os subsídios agrícolas, né, de dinheiro de governo, e que isso passe para ser linhas de crédito da iniciativa privada, do crédito privado. E aí, para isso, eles estão criando instrumentos para melhorar a qualidade do que a gente chama de CPR, que são as cédulas de produtores rurais, criaram um novo título que é a CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, enfim, tem uma série de temas ligados ao agronegócio que impactarão, direto ou indiretamente, todos vocês, porque está surgindo aí um novo mercado, ou, quer dizer, que já existe CPRs financeiras, mas um mercado grande, que é o mercado de CPRs físicas, que nós chamamos de barter, aí nos próximos anos eu vou abordar um pouquinho isso também. Bom, o que muda, né? Vocês falam o tempo inteiro da importância da duplicata, depois o Fux vai passar um pouco pela parte legal dessa história, mas eu vou dar só um contexto importante, a lei deixa muito claro, e a regulamentação também, que existirão 2 tipos de duplicata, né? Para o mercado financeiro, para os bancos, especificamente só essa duplicata escritural, mas para o mundo de fomento ele vai poder continuar fazendo duplicatas físicas. Então, no momento que as escrituradoras estiverem funcionando e essas obrigatoriedades ocorrerem, existirão 2 tipos de duplicata. A duplicata escritural, que vai estar todo dentro desse ecossistema que eu vou comentar com vocês daqui para frente, e a duplicata física, desde que registrada em cartório de títulos e documentos. Então, serão esses dois tipos, 2 modalidades de duplicata que, de fato, terão validade jurídica e tudo. Então, por isso a importância de todos aí estarem acompanhando e evoluindo aí em todo esse processo. Basicamente, o que muda nesse contexto? A primeira coisa que é uma mudança bastante grande é o formato com que vocês irão avaliar e receber dos seus clientes, né, as informações sobre suas duplicatas. Por quê? Porque as escrituradoras, elas terão esse vínculo com o que a gente chama de sacadores, né, que são os cedentes, e nesse vínculo nós estaremos criando para eles o que a gente chama de agenda de recebíveis, agenda de duplicatas. Essa agenda é uma agenda, de fato, onde estarão lá todas as duplicatas que esse sacador gerou, né, e que ele quer ou negociar, ou elas foram negociadas, ou estão lá como garantia de alguma outra operação. E essa agenda ela terá alguns status, obviamente, e ela terá também o que a gente chama de duplicatas a constituir, ou seja, se ele tiver um contrato, ele tem as parcelas e ele quer colocar lá e ele ainda não emitiu uma nota fiscal daquela parcela, ele pode também gerar, né, o mercado tem um nome mais popular para isso daqui, que é a fumaça. Então, o fumaça também estará nessa agenda. Então, a primeira grande mudança que acontecerá para que vocês tenham mais visibilidade sobre a carteira do cliente de vocês é que ele terá uma agenda, uma grande agenda, onde ele pode permitir a vocês olhar para o período, enfim, por um período de tempo, essas coisas todas, tudo que ele tem a receber no futuro dos sacados. Então, acho que essa é a primeira grande mudança que haverá, que vocês, através de uma conexão conosco, né, registradoras, vocês terão acesso a essas agendas dos sacadores. Então, essa é a primeira grande mudança que ocorre. Então, vocês deixam de ficar pedindo XML, uma série de coisas para o cliente de vocês, e vocês poderão fazer isso. Quando nós falamos do mundo bancário, eles poderão, inclusive, né, isso é uma discussão que nós estamos fazendo, mas o modelo, basicamente, é que vocês podem também comandar as escriturações, desde que, na realidade, todos os agentes financeiros poderão comandar uma escrituração, desde que autorizada pelo sacador, né? Então, vocês, ao mesmo tempo que poderão acessar as agendas, desde que o sacador autorize, vocês também podem emitir aquelas duplicatas escriturais por eles. Então, essa é a dinâmica que vai funcionar. Aqui um pouquinho do fluxo, é bem simplista, tá? Eu sei que os fluxos são muito mais complexos do que esse, mas dá uma noção para vocês dos papéis aqui e o que muda nessa história toda. Então, o primeiro eu já falei um pouquinho para vocês, né, que vocês poderão acessar essa agenda através da registradora, essa agenda de duplicatas dos sacadores.
Então, essa é a primeira grande mudança que eu coloquei aqui do lado esquerdo, aqui no pré-trade. Durante a operação, no momento que vocês ou colocarem como garantia ou comprarem aquele título de crédito, esse título de crédito vai ser comandado na escrituradora, então a escrituradora vai fazer todo o processo de transferência da titularidade ou alienação daquela duplicata. Então, essa é a grande mudança, nós faremos esse processo todo. Vamos validar se está com lastro ou não aquela operação, faremos todo o processo de que a gente chama de mensageria, né? Eu vou avisar, eu tenho lá, é claro que eu tenho que avisar, eu tenho que dar ciência ao sacado daquela operação, vou registrar, na realidade vou escriturar e vou registrar aquela operação. Então, vai existir aí uma dinâmica para garantir a vocês unicidade, lastro, visibilidade, mas uma dinâmica um pouco melhor daquele ativo duplicado. Então, essa é uma grande mudança também que ocorre, que a escrituradora / registradora, ela terá um papel na organização disso. Um parênteses que eu não falei, quando eu falo que nós estaremos fazendo, somos nós todas que estiverem aptos para isso. Por quê? Porque nós estaremos conectados entre nós. Então, isso garante uma dinâmica onde vocês vão ter a garantia de que aquela duplicata é uma duplicata, não é uma triplicata, não é uma quadriplicata, que ela tem lastro, que ela não foi utilizada numa operação como garantia, e depois vão ter também o track, vamos dizer assim, a rastreabilidade de toda a vida daquele título de crédito duplicado. E no post-trade, que é depois que vocês fizeram a operação, nós teremos aí o papel de monitoramento daquela operação, né, com todas as alterações e atualizações. Também o sacado poderá dar o aceite dele através da escrituradora, tá? E todo o processo de liquidação também, ele de uma certa forma ele tem um papel importante nesse cenário, porque nós estaremos dentro desse ecossistema organizando, comandando e dando baixa nos títulos e organizando toda essa troca de informações entre os operadores de liquidação, os agentes financeiros e os sacadores, né? Então, existem dois, lá na norma, deixa muito claro isso, existem dois tipos de liquidação em uma etapa, que é o direto, e aí o Banco Central e os outros operadores de cobrança estão discutindo conosco nesse momento a criação dessas cobranças específicas, então o boleto duplicata, o PIX duplicata, então é nesse momento que nós estamos, e adicionalmente a isso existe o pagamento em 2 etapas, que é um pagamento onde, quando não sabe onde pagar, pode pagar para a escrituradora / registradora, e ela vai colocar o dinheiro de quem é de direito. Então, acho que a grande mudança aqui na questão de pagamento é que o sacado, ele deixa de pagar para alguém e ele está pagando alguma coisa, né? Acho que essa é uma grande mudança que vai acontecer ao longo do tempo, porque mesmo que ele pague para boleto original, o sistema, esse ecossistema integrado entre o operador de cobranças, registradoras / escrituradoras, vai colocar o dinheiro na conta de quem é de direito, ou seja, de quem de fato tem a propriedade daquele título de crédito. Então, essa é a grande mudança que tem aqui nessa dinâmica. Falando um pouco do tempo, né? Poxa, é um super desafio, um ecossistema super complexo. Como que estão isso na linha do tempo? Como eu comentei com vocês, é um trabalho que já vem lá desde 2018. Em setembro de 2020, nós entregamos para o Banco Central, nós, signatários lá da convenção, entregamos a primeira versão da convenção para o Banco Central. O Banco Central nos devolveu com as críticas em fevereiro, se eu não me engano. Nós, há quase um mês atrás, mais ou menos 3 semanas atrás, devolvemos uma última versão para o Banco Central e está hoje, o Banco Central está em análise desse documento, e nós temos aí a expectativa de que ele, nos próximos meses, publique a versão final. Os representantes do mercado também, né, Febraban, principalmente, têm trabalhado também junto conosco em todo esse processo. Aí também Anfidic, Anfac, Sinfax, têm todos trabalhado aí
junto com o Banco Central e conosco nesse processo todo. Então, a nossa expectativa é que o Banco Central em breve solte a versão final, ou seja, a publicação oficial dessa convenção, e a partir daí esses prazos que estão aqui do lado direito, eles começam a valer. Isso quer dizer que depois da publicação da convenção, um ano depois, todas as empresas de grande porte, ou seja, faturamento acima de 300 milhões de reais ano, elas terão que emitir as suas duplicatas dentro do sistema financeiro de forma escritural. Aí depois, um ano e meio, as entre 4,8 milhões e 300 milhões, e depois, 2 anos depois, lá na frente, as empresas de pequeno porte. Isso quer dizer, na linha do tempo, que as obrigatoriedades devem começar no segundo semestre de 2022 e continuar até o final de 2023. Então, a nossa expectativa é que no final de 2023, 100% do mercado já esteja operando nesse novo ecossistema de duplicata escritural. Aí vem sempre a pergunta, nossa, está longe, eu não preciso me mexer, eu não preciso tomar... Bom, primeiro que o tempo passa rápido, eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu particularmente acho que é muito importante que vocês comecem a estudar e se adaptar a essa realidade. Eu vejo um movimento muito interessante, os bancos via Febraban, como eu comentei, já vem trabalhando bastante nesse tema. Eu acho que o mercado de fomento também já está bastante sensibilizado nesse processo. Existem etapas que já podem ser realizadas, então, por exemplo, o registro da duplicata é um processo que já tem, muita coisa que nós fazemos aqui hoje, já dentro da nossa plataforma CRDC, vão fazer parte desse processo de escrituração. Então, temos aí 1 ano e meio, né, para que 100% do mercado esteja, e 1 ano, aí 1 ano e pouco, para que o mercado comece a se movimentar. Então, aqui a minha mensagem para vocês comecem a se preparar, estudar, adaptar essa nova realidade, que trarão, obviamente, muitos desafios, mas também muitas oportunidades para todos vocês. Então, eu paro por aqui, porque como já são 10 horas, eu vou abrir aqui, eu vi que já tem algumas perguntas, eu vou responder essa pergunta aqui, do Jackson. Desculpe, tem algum... Nossa, agora que eu vi aqui que tem várias perguntas. Eu vou responder rapidinho, depois já vou abrir para o Fux, tá? A pergunta, qual a previsão de disponibilidade para as APIs de duplicata escritural? Essas APIs elas serão disponibilizadas no momento que houver a interoperabilidade. O que quer dizer isso? 6 meses após a publicação da norma, nós teremos que ter todas essas APIs e essa parte do ecossistema sistêmico, né, de tecnologia, pronto para que vocês possam começar a se adaptar. Então, respondendo para vocês, será 6 meses antes da primeira obrigatoriedade, nós teremos essas APIs já disponíveis para vocês. No caso da CRDC, nós estamos bastante adiantados nesse processo, obviamente, né, porque a gente vem trabalhando há muito tempo com isso, mas existe ainda todas essas APIs das interops e tudo, e a parte da liquidação. Então, objetivamente, a partir da publicação da convenção, 6 meses após isso, nós que estaremos homologados aí, teremos essas APIs disponíveis para vocês, tá? Bom dia, o material da apresentação vai ser disponibilizado por e-mail, sim, depois o time aqui de marketing comercial da CRDC, ele vai disponibilizar para vocês, tá, todo esse material, e se tiverem dúvida, fiquem à vontade de fazerem perguntas. A registradora e escrituradora comunicará a cessão ao sacado? Sim. Nós temos lá dentro da normativa, nós temos lá como uma obrigatoriedade da ciência dessa operação ao sacado, aonde ele inclusive pode se manifestar, né, tem alguns status de manifestação que ele tem, e aí o Fux vai passar um pouquinho por esse tema, e ele pode explicar um pouquinho melhor depois para vocês, mas tem lá um prazo que ele tem de se manifestar, e se ele não se manifestar, você pode considerar ou não que foi aceito, então tem toda uma dinâmica em cima disso. Os cedentes poderão contratar mais de uma escrituradora? Não.
Essa é a dinâmica que vai acontecer. O cedente, ele sempre, que eu vou usar só o termo que está na norma para que vocês vão acostumando com o termo, é o sacador, tá? O sacador, ele vai sempre escolher uma única escrituradora. Ele pode portar, sim, nós estamos montando todo um processo de portabilidade, ou seja, ele vai poder portar toda aquela agenda de recebíveis dele de uma escrituradora para outra, ok? Mas ele vai se conectar, ou seja, ele vai escolher uma única escrituradora. Vocês, agentes financeiros, e aí estou falando de todo mundo, bancos, factories, FDICs, securitizadoras, ESCs, enfim, qualquer um que opere o título duplicata, vocês poderão contratar mais de uma registradora. O que quer dizer isso? Por isso que as bordas são diferentes. Vocês podem ter conexão com a CRDC, com mais uma ou duas ou três, enfim, conforme vocês queiram, mas o sacador ele sempre vai ter com uma única escrituradora. E aí nós, aqui do lado de cá, vamos organizar esse processo. Então, te respondendo de duas formas, eles vão contratar só uma, mas nós vamos trocar informações entre nós num formato onde todo esse ecossistema funcione harmonicamente. A instituição financeira pode contratar mais de uma registradora, sim, eu já respondi. Como está a questão, também teremos duplicatas de notas com as notas de serviço, tá? Então, também está sendo desenhado já todo esse processo, então são duplicatas também de serviços, estão já dentro da convenção, e nós aí como grupo estamos trabalhando os processos de controle dessas coisas todas. Antes do registro da duplicata escritural, a registradora vai confirmar o lastro. Nós vamos ter alguns status lá dentro, tá? Sim, nós vamos ter, caso não tenha lastro, eu vou falar que está sem lastro, caso tenha lastro, eu vou falar que tem lastro, e aí cada uma está criando um processo para conseguir garantir esse lastro, tá? Os que operam com a gente já sabem que a gente faz aquele cruzamento de nota fiscal com o do XML, enfim, uma série de coisas. Então, sim, a resposta é nós vamos aí prestar esse serviço para vocês de confirmação de lastro. Quando não houver o lastro, vai ter um status, essa duplicata está sem lastro vinculado ainda, e aí vocês vão precificar esse risco, e aí tendo lastro a gente muda o status dessa duplicata. É mais ou menos assim, tá, Hamilton, que está desenhado o modelo. A convenção menciona obrigatoriedade, mas é elegível para empresas de pequeno porte. Sim, ou seja, os prazos de obrigatoriedade são os prazos que ele tem que fazer, mas ele pode começar antes. Então, a tendência é que quando este processo estiver bastante fluido, que obviamente as empresas acabem entrando até antes dos prazos que estão lá. Então, a resposta é sim, qualquer empresa pode entrar antes do prazo obrigatório. Funcionará o aceite pelo sacado. Nós temos alguns formatos do aceite do sacado, que aí cada registrador, escrituradora vai... Nós vamos ter um portal único, onde ele vai poder se manifestar, isso vai ser único para todas, mas um formato, ou seja, como você vai comunicar o sacado, cada casa, que a gente chama, cada operador desse sistema, vai ter sua solução. Então, pode ser desde um e-mail registrado, a um portal onde ele dá o aceite, enfim, tem vários caminhos aí para que eles possam fazer esse processo, tá? O Hamilton, sobre a sua pergunta sobre a nota fiscal de serviço, nós estamos estudando ainda, tá? Não tenho uma resposta objetiva para você, porque como vocês sabem, nós já temos um serviço que inclusive a gente vai lançar brevemente, aí, que está bastante avançado. Nós temos feito já um trabalho de nos conectarmos com cada prefeitura, tá? A gente tem um trabalho grande aí com as prefeituras que estão digitalizadas. Então, existem dois caminhos que nós estamos tocando essa questão das notas fiscais de serviço. Uma é cada operador está se configurando para, no momento certo, poder atender o maior número possível de prefeituras, mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho com o Banco Central e com a Secretaria da Fazenda para que a gente encontre um caminho, e aí eu acho que esse é um ponto que nós vamos evoluir ao longo do tempo, que é como nós vamos criar a digitalização, como foi da nota fiscal mercantil, para a nota fiscal de serviço. Existe aqui, tá, Hamilton, ainda um trabalho sendo feito e não tem uma solução única e integrada para todo o território nacional, mas a gente tem trabalhado aí, eu acho que nesse ano e meio que nós temos pela frente, esse processo vai estar muito evoluído, talvez não na sua plenitude, mas eu acho que a gente vai estar bem avançado.
As duplicatas vão poder continuar sendo comercializadas, o que foi aquilo que eu comentei, ela talvez não tenha o status lá de com lastro, porque talvez a gente não consiga ter a nota fiscal de serviço na sua plenitude em todos os municípios do território nacional, já que tem muitos ainda que operam com notas fiscais de serviço ainda físicas, né? Mas eu acho que a gente vai ter aí uma evolução bastante grande nesse processo. O mundo real é que as grandes empresas pagam para as pequenas empresas via crédito em conta. Não tem problema nenhum. Tá? Os pagamentos também podem ser feitos, nós vamos fazer também essa integração para fazer os pagamentos via TED, tá? DOC. Então, também está sendo discutido isso com os operadores de liquidação, um formato onde a gente vai ter a identificação para poder fazer baixa desses títulos. Tá? Então, isso também está sendo discutido dentro do ecossistema. Então, o PIX duplicata, o boleto duplicata, TED, DOC, transferência, isso tudo também, nós estamos aí, não temos resposta ainda final, tá? É o Nodir que está perguntando, mas sim, está sendo trabalhado, a gente tem ciência de que existem os pagamentos feitos via transferência bancária. Tá? Johnny, está sendo gravado e depois, se eu não me engano, vai ser disponibilizado para vocês também, tá? Essa apresentação. A contratação da registradora e escrituradora é feita sempre pelo sacador da escrituradora, tá? Os dois vão contratar. Então, o sacador ele vai optar por uma escrituradora e vocês, agentes financeiros, irão escolher quais registradoras vocês irão trabalhar. Então, existirá um contrato nas duas pontas, na ponta sacador e na ponta agente financeiro. Qual a obrigação da Factory mediante esse novo ambiente? Eu vou deixar para o Fux responder, tá, Thalita? Mas todos vocês, daqui está na Lei 13775, não vale apenas para o sistema financeiro, tá? Diferente talvez do que é normal, o Banco Central ele sempre regulou para o sistema financeiro. Essa regulação que o Banco Central está fazendo, ela vale para todos. Todo mundo que opere duplicatas estarão sujeitos a essas especificações, porque fala lá na Lei 13775 que isso será o formato. Então, todos vocês estarão dentro desse ecossistema. Obviamente, né, eu sempre brinco, tem camadas de risco. Vocês poderão operar diferente do sistema financeiro, vocês terão a flexibilidade de operar em dois formatos. Duplicata escritural e duplicata física, que cada dia mais ela terá menos segurança, obviamente, mas vocês, diferente do sistema financeiro, vocês poderão operar tanto a duplicata escritural, que é esse modelo que nós estamos falando agora, quanto o modelo físico, ou seja, emitir as duplicatas lá em papel, como existe hoje, lá na lei de 64, isso não está sendo proibido ou eliminado. Depois o Fux vai falar um pouquinho disso. Gente, eu vou abrir para o Fux, e aí depois, as perguntas que tiverem aqui, eu vou respondendo. Fux, fique à vontade, porque senão ele tem 15 minutos para falar, senão eu já tomei até muito tempo dele, peço até desculpas, eu não estou vendo ele aqui, deixa eu abrir. Fux, fique à vontade para você fazer sua exploração, e depois, se tiver tempo, a gente abre para mais perguntas. Alexandre? Eu não estou vendo o Alexandre aqui, deixa eu abrir aqui uma outra tela. Alexandre, você está no mudo. Agora eu estou te vendo aqui. Continua no mudo. Não, agora seu microfone está fechado. Não, eu continuo. Não sei se alguém está escutando, mas eu particularmente não escuto o Fux. Não, continuamos não te escutando. Enquanto ele vai tentando aqui abrir, eu vou responder mais umas perguntinhas aqui. Fux, talvez se você sair e entrar novamente, pode ser que melhore. Sempre as coisas... A tecnologia é linda. Desliga e liga de novo que tudo volta a funcionar, né? Famoso shutdown.
Deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui, eu não me lembro onde eu parei. Tem uma pergunta do Nilson Schneider aqui. Vai ser, como eu comentei com vocês, cada parcela é uma duplicata, ok? Então, ela estará naquela agenda de recebíveis, que é aquela nota fiscal, né? Então, você vai ter 4 duplicatas referentes àquela nota fiscal, com os vencimentos. Então, você vai conseguir ver dentro dessa agenda que eu comentei com vocês, que é uma agenda de fato, é uma agenda que tem os dias, e nesses dias tem lá o sacador e sacado, e quanto que tem qual é o vencimento daquele dia. Tá? Eu não compliquei muito essa conversa inicial que nós tivemos, vocês poderão também comprar a unidade de recebíveis, que é a somatória dos vencimentos do mesmo cedente sacado daquele dia. Então, tem alguns outros instrumentos aqui, ok? Mas a resposta, Nilson, é bastante simples. Você vai ter lá as 3 e você vai conseguir ver qual está disponível ou não. Então, o teu exemplo é ótimo. Sei lá, ele vendeu 2 parcelas e tem 2 disponíveis. Você só vai conseguir comprar as 2 disponíveis, porque as outras 2 já foram tomadas ou estão sendo utilizadas como garantia numa operação de crédito. Geralmente, a operação de crédito acaba tomando a nota fiscal como um todo, mas, enfim, compra pode ser compra parcial. Uma nota de R$1 milhão é muita coisa. Alguém comprou 500 mil, tem 500 mil disponível. Isso vai estar lá na agenda. Então, vai ficar bastante simples de vocês operarem. Tá? Essa eu já respondi do depósito em conta. Essa regra será aplicável para as factors, eu já respondi também. O sacado se dará por citado como no Chile após um prazo. Sim, eu até ia pedir para o Fux explicar para vocês. Sim, é muito parecido com o que tem lá, onde vai existir tem uma discussão ainda de que, como ele não se pronuncia, ele aceitou. Tá? É como está lá. Pode haver ainda algum tipo de discussão, mas o formato é um pouco esse mesmo. A ideia é que ele tem um prazo para se manifestar, ele não se manifestou, é que ele deu a ciência da operação. Então, esse é o espírito que está ali. Eu acho que vai ter ainda uma evolução jurídica na interpretação do que está ali na lei e na norma. Como vai funcionar a cobrança? Continua do mesmo jeito, da mesma forma como é feita hoje, tá, Adriana? Como funcionará a questão de transferência de crédito? Eu não entendi a pergunta, Rosana, qual é? Aí depois, se você puder me explicar, eu coloco. Aonde as associações comerciais se encaixam nesse cenário? Eu não sei, Fábio, se você trabalha em associações, eu acho que tem vários, vocês terão, de novo, né, vocês poderão ajudar o empresário a esclarecimentos, 2, a que eles se conectem a escrituradoras. Não esqueçam que vocês têm acesso à ponta, que é o empreendedor, né? E todo esse processo aqui vai trazer para eles também, vamos dizer assim, um empoderamento de um certo formato, aonde eles vão poder ter lá a agenda de recebíveis dele, e essa agenda eles vão disponibilizar para quem eles querem, e eles vão poder ter mais alternativas a crédito, uma série de coisas. Esse é o espírito do Banco Central e da lei, quando ela criou, né? Dar mais instrumentos, veículos de crédito para esses empreendedores. Então, eu particularmente vejo que vocês terão um papel aí tanto de engajamento dessas empresas nas escrituradoras, como vocês podem ofertar serviços, uma série de coisas para esses esses sacadores. Então, principalmente pensando que 100% desse ecossistema até o final de 22 terá que estar embarcado, 23 aí, né? Eu vejo isso muito positivamente, e acho que vocês vão ter várias oportunidades de ajudá-los, conscientização, prestar serviços, oferta de valor, uma série de coisas. Fux, eu vi que você voltou aqui, veja se consegue falar aí eu vou para você. Não, você continua mudo para mim aqui. Você pulou a pergunta acima, desculpe, Vinícius. Sacado, exemplo, Vale, Petro, Fibra, apenas pago através do depósito em conta corrente do sacador.
em contrato entre as partes. Desculpa, Vinícius, eu pulei aqui, me perdoe, eu não respondi. Aí vocês acabam montando aquelas contas extra, aquelas coisas todas. Bom, eu acho que esse aqui é um processo evolutivo. Na lei está claro, tá? Proíbe que ele proíba o sacador de transferir o recebimento para terceiros, tá? Então, a tendência é que os grandes sacados âncoras, eles terão que sim pagar a terceiros. Essa é uma discussão, e eu sei, falar, poxa, mas tem a questão da negociação comercial, ele vai falar para o fornecedor dele que se ou é assim ou ele não compra a mercadoria, mas e vai existir sim um processo evolutivo disso, porque está claro lá na lei que ele não pode proibir o sacador de vender aquele título de crédito, ou seja, ele sim tem que pagar para terceiros. Por isso que nós estamos entrando nesse processo de ajudar a criar, vamos dizer assim, soluções de liquidação para facilitar também a administração dele nesse processo, né? Então, dentro dessa discussão de formatos de liquidação, sei lá, de repente ele pode pagar tudo em 2 etapas e eu faço a distribuição aqui, ou ele vai pagar, mas sim, te respondendo objetivamente, existirá um processo migratório. É óbvio que a gente sabe que não vai dar saltos, mas que o movimento é que, ao longo do tempo, dos anos, os sacadores, eles sim terão que pagar para terceiro, até porque eles são obrigados a fazer isso, e essa é uma obrigatoriedade não colocada por nós, está colocada pela lei, pela regulamentação, pelo Banco Central. Então, ao longo do tempo, eles terão sim que fazer esse pagamento a terceiros, tá? E aí, obviamente, a gente vai ajudá-los com soluções de tecnologia, uma série de coisas, para que esse processo seja fluido, né? Que ele não tenha que ficar fazendo N para N. Então, que a gente possa ajudá-los, aí esse é um dos serviços que podem acontecer. Existe uma pergunta, quais são as outras escrituradoras? Não existem escrituradoras ainda, as que estão lá na convenção somos nós, a CRDC, a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, a B3, a CERC, e a TAG, que é uma que opera só hoje, por enquanto, cartão de crédito. Então, são essas 4 hoje que são IMFs, que estão homologadas pelo Banco Central, e existem 2 que não são autorizadas nem como registradoras e nem como escrituradoras, obviamente, que estão em processo ainda, que uma chama-se Grafeno, SPC Grafeno, e a outra é Quicksoft. Então, são esses 7 operadores que estarão no mercado ofertando esses serviços, tanto para vocês, agentes financeiros, quanto para os sacadores. Referente ao registro de operações de cartão de crédito, nós ainda nós não entramos, tá? Até porque nós participamos lá no início do processo de arranjo de pagamentos, a gente não tem ainda muita clareza se esse é um mercado que nós vamos atuar, tá? A gente tem estudado e olhado, mas ainda não temos ainda a definição se nós vamos operar, até porque hoje nem pode entrar mais, até a entrada em vigor, que vocês sabem aí que postergou para junho, mas até junho serão as 3 signatárias que podem operar, que eu acho que vocês devem conhecer, bom, é a CIP, TAG e CERC, são esses 3 operadores de arranjo de pagamentos que nós chamamos nesse momento, e nós não entramos ainda nesse processo. Tem mais alguma pergunta? Temos aí mais 5 minutinhos. Eu vou pedir desculpa, gente, o Alexandre teve problemas técnicos aqui, ele não consegue falar comigo, mas eu prometo para vocês que nós fazemos mais uma, né, Fux, só para falar sobre a parte de lei e tudo, a gente faz para vocês uma específica falando com mais detalhes das leis, das implicações, das dicas, principalmente ligadas à questão legal dessa história toda. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Senão eu vou fazer alguns comentários adicionais aí nesses 4 minutinhos que nós temos. Eu acho que eu passei por todas, né? Eu vou fazer alguns comentários adicionais, já que eu tenho aí 4 minutinhos com vocês ainda. O primeiro deles é sobre algumas coisas importantes, né? O primeiro que eu queria colocar para vocês, isso aqui é uma realidade, né? Eu escuto muito nessas conversas que eu tenho, poxa, mas isso, será que vai acontecer? Será que vai ser implementado? Não, como eu mostrei para vocês, já é um trabalho de bastante tempo. Então, nós já estamos no processo de implantação. Então, eu brinco, não existe volta nesse tema, né? Esse tema será feito. Pode postergar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses,
pode ser que aconteça algum tipo de postergação pela complexidade, isso é inegável, a gente está vendo a experiência com arranjo de pagamentos. Mas o fato, e eu acho que o dado importante para todos aqui, é que isso vai acontecer, né? Talvez tenha, de novo, né, esse delay de tempo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que o recado importante para todos vocês é que existe uma lei que está em vigor, e mais do que isso, já existe o Banco Central com uma circular, que é a 4016, regulamentando e trazendo a visibilidade de linha do tempo e cobrando, e aí nós aqui, operadores do sistema, a solução para o problema, a solução para o desafio. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos aqui é que isso aqui não é uma coisa que está ainda em fase de discussão conceitual, ela está já em implementação técnica, é isso que nós estamos discutindo. A convenção, as discussões, tanto no dos grupos de trabalhos que nós temos, quanto com os agentes representantes no mercado, principalmente aí Banco Central, Febraban, CVM, as discussões estão de cunhos técnicos operacionais. Então, é nesse estágio que nós estamos. Então, eu queria deixar esse recado para vocês de que esse processo está, sim, avançado e está, sim, em discussões já de fluxos operacionais, de como fazemos, como superamos desafios. Aqui, da nota fiscal de serviço foi colocado muito bem, a questão da liquidação, a questão de vocês poderem escriturar pelos clientes de vocês. Então, nós estamos discutindo coisas técnicas. Então, acho que esse primeiro mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que isso não é mais uma discussão teórica, nós já estamos em processo de discussão técnica operacional para implantação. Então, acompanhem, utilizem essas informações para que vocês possam, de fato, estarem preparados e utilizar isso de uma forma bastante positiva para o negócio de vocês. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. A segunda mensagem é que sim, vai mudar, né? Vai mudar e vai trazer muitos desafios, mas também muitas oportunidades. Por quê? Porque haverá um empoderamento do sacador. O sacador terá a agenda dele, que ele vai poder disponibilizar para vários agentes financeiros, e essa agenda ele vai poder negociar. Para vocês traz muito mais segurança, porque vocês vão ver o que está como garantia, o que está como desconto, o que ele tem disponível, então isso vai trazer para vocês muito mais visibilidade, mas também trará muito mais flexibilidade e oportunidades para o próprio sacador. Então, o sacador terá, vamos dizer assim, um empoderamento pela visibilidade dos bons, né? E aí tem os ruins aí que é um outro tema, mas que estarão aí operando nesse sistema do formato que nós falamos. E a última recado, já são 10h30, é que nós continuamos aqui super disponíveis para vocês, independente da CRDC ser uma empresa com fins lucrativos e privados, a gente tem também aqui junto com a associação uma missão institucional que é ajudar os agentes a melhorar o ambiente de crédito. Então, independente de qualquer coisa, eu estou super disponível para vocês aí, para tirar qualquer tipo de dúvida. É um tema complexo, não é um tema simples. Nós mesmos que estamos envolvidos nisso desde 2016, temos aí um trabalho intenso de dúvidas e discussões e de construção desse formato junto com o Banco Central e os agentes aí do mercado. Então, fiquem muito à vontade de fazerem perguntas para nós. Obviamente, o que nós tivermos resposta, nós vamos responder. O que não tiver, nós vamos tentar aprender junto com vocês. Então, eu agradeço, aqui já são 10h31, aí a participação de todos vocês, aí eu não vi os números, mas deve ter chegado quase a 200 pessoas aí participando desse webinar. Então, eu agradeço muito a todos vocês, fico à disposição aí de vocês para responder por e-mail, agradecer também o time da CRDC, que organizou todo esse processo, agradecer ao Fux e pedir desculpa, Fux, de você não ter tido a oportunidade de falar, realmente foi intransponível essa questão técnica, e é isso, e desejar a todos vocês aí um ótimo dia, um ótimo final dessa semana, continuem se cuidando, né, e que quanto mais a gente se cuidar e tomar vacina, como o Dr. Marcel colocou lá no início da nosso bate-papo, essa é a única solução, gente, para que a gente possa retomar com mais velocidade
é o nosso processo de crescimento econômico, é realmente conseguindo controlar, diminuir o número de mortes, diminuir o número de pessoas infectadas, e só vai acontecer com isolamento social e vacina. Então, eu agradeço a todos vocês, desejo novamente um ótimo dia, e é isso. Muito obrigado.